Olá, meus queridos! Olá, quinto ano! Vamos começar mais uma semana de atividades, tá certo, meus amores? Depois de um feriado desse, né, de um final de semana um pouco prolongado, vamos voltar às nossas atividades normais, tá bom? E hoje, terça-feira, teremos as nossas aulas de matemática e história, tá? E vamos começar com a nossa aula de história, que estamos falando, né, sobre o Brasil no século XXI, que é o século atual. Então vamos continuar, né, conhecendo como foi a construção da política depois de toda aquela ditadura que ocorreu no nosso país, tá bom? Bem, começamos já, né, falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo, né, que deu início a essa nova era, essas mudanças, né, de que o nosso país estava passando por uma crise econômica, que teve aquela troca da moeda, e assim foram tendo as suas evoluções, tá bom? Bem, hoje vamos falar sobre o governo de Lula, que governou o nosso país durante um bom tempo, né? Durante 8 anos. No início do seu mandato, ele tinha uma visão de melhorar, né, a classe baixa, que eram as pessoas que têm menos condições, que têm pouco dinheiro para sobreviver. E no seu governo, né, ele tornou-se presidente da República no dia 1º de janeiro de 2003. Era um presidente eleito pela população, né, depois de todas aquelas mudanças na Constituição, que os presidentes eram eleitos de forma indireta. Depois do mandato de Fernando Henrique Cardoso, após 42 anos, o nosso país teve um presidente eleito, né, pela população. Foi a população que escolheu nas urnas que Lula fosse o nosso presidente, como fizeram também na eleição de Fernando Henrique Cardoso. Então, Lula ele manteve uma política econômica igual a de Fernando Henrique Cardoso, que tentava melhorar a economia do nosso país, ajustando o salário da população, ajustando os preços das mercadorias que eram vendidas aqui, tá certo? Para que o nosso país ele conseguisse se erguer novamente após essa crise que teve há muitos anos atrás. Além disso, ele lançou muitos programas, como o novo programa social e as transferências de renda, como o Fome Zero, que foi um programa que iniciou, né, o seu mandato para que a população que não tinha, né, condições de ter o seu alimento, elas terem uma renda ali, né, e elas conseguirem manter a sua família, né, o básico de alimentos, tá certo? Então, ele atendeu uma grande população que era pobre, que não tinha essa condição. Depois disso, tivemos o Bolsa Família, que é um programa social, né, realizado no governo Lula, que é mantido até hoje. Muitas pessoas ainda são beneficiadas com esse dinheiro, essa ajuda que o governo dá, para as famílias mais carentes, né? As famílias que não têm condições de comprar aquele alimento, como eu já falei sobre o programa Fome Zero, que também tem esse intuito. Então, esse Bolsa Família, ele é dado às famílias que seus filhos estão em escolas públicas, que têm aquela frequência, né, e que necessitam dessa renda. Então, uma das coisas que a população ainda agradece pelo governo Lula foi a criação desses programas que beneficiou muito as famílias mais carentes e, né, tornou a prática dos filhos estarem na escola, das crianças frequentarem as escolas, né, como algo muito importante de estarem inseridos nas escolas, muito no seu governo. Então, além desse benefício que ia para família, as crianças tinham que estar na escola. Então, faz com que as crianças elas tenham essa educação, né? Que os pais pensem, meus filhos precisam ir à escola, então assim eu vou conseguir essa bolsa e a partir dessa frequência, essa bolsa, esse auxílio mensal, ele era dado àquela família. Tá certo? O candidato, ele teve a sua candidatura para reeleição em 2006. Lula, ele acabou enfrentando algumas denúncias de corrupção, porque houve, né, no início do seu governo,
essa visão de que o governo dele estava sendo um governo constituído por pessoas corruptas. Então ele foi, né, ele enfrentou na justiça, porque acabou tendo essas corrupções e existia uma baseada, né, que é os membros que fazem parte do governo dele que estavam, né, participando desta corrupção. Então o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né, que é um partido muito conhecido aqui no nosso país, né, mesmo tendo essas notícias que o seu governo era corrupto, que existiam pessoas que estavam roubando dinheiro, né, do país para se beneficiar, mesmo assim ele foi reeleito, né, em 2006. O seu segundo mandato, como ele foi reeleito, né, o início do seu mandato ele ficou conhecido por colaborar na diminuição da taxa de desemprego e ampliar programas sociais já implementados. E o que é que isso quer dizer? Que ele, né, pensou nessa classe, né, que tinha pouco dinheiro, aquelas pessoas que não tinham emprego, que não tinham uma renda. Então o seu governo era muito preocupado em melhorar, né, a classe baixa, que é a classe mais pobre, que é a classe que vive com um salário mínimo ou menos que isso. Existem pessoas que, para manter a sua família, para cuidar da sua família, ela ganha muito pouco, e é um dinheiro que só dá para aquelas necessidades. Então Lula, no seu governo, ele focava muito nessa parte de melhorar a vida do pobre. Pobre, queremos dizer, em relação a ter pouco dinheiro para se manter, tá bom? E ele foi melhorando os programas que já tinham, né? Esses programas sociais. E ele foi dando mais ênfase, mostrando, olha, a população mais pobre, ela precisa melhorar, ela precisa ter benefícios que de outra forma eles não vão conseguir ter o alimento na sua casa. Então era muito esse o foco do governo. Em 2007, ele lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que ele era feito, né? Ele era administrado por Dilma Rousseff, que na época era a ministra da Casa Civil. Então ela ajudou muito o governo Lula nesse processo, né, do desenvolvimento da PAC. E a PAC ela consistia em um conjunto de medidas econômicas que visavam o desenvolvimento da economia brasileira, em gerar empregos e melhorias das condições de vida da população. Como eu já disse a vocês, Lula pensava sempre nesses programas sociais que iriam melhorar a vida das pessoas que tinham a renda baixa, tá bom? Então ele fez a PAC para melhorar e acelerar esse processo de colocar as pessoas para trabalhar e assim elas não precisarem mais desses benefícios e elas conseguirem o seu próprio dinheiro. A participação de Dilma nesse processo, que foi um processo muito bom assim, para a população, contribuiu que ela fosse escolhida por Lula para se eleger, né? Fosse escolhida pelo partido do PT para se eleger em 2010. E foi assim que aconteceu a candidatura de Dilma Rousseff. De modo geral, o governo Lula, ele melhorou muito a qualidade de vida das pessoas que tinham renda baixa, que tinham pouco dinheiro, que tinham necessidade de emprego, de comida, de cuidados essenciais para uma pessoa, para um ser humano. E ele melhorou muito a partir dos seus programas que eram visados somente, mas nessa parte da população, né? Na população mais pobre, na população mais carente. E por outro lado, as acusações de corrupção continuaram e causando bastante indignação na parte da população. Por quê? Porque por mais que ele fizesse coisas boas, tinha essa parte da corrupção que não é algo bom, né? É algo muito feio que é feito por alguns políticos, né, que é de roubar o dinheiro, né? A palavra é essa, eles estão retirando dinheiro de uma coisa que era para a melhoria da população e eles não fizeram. Então, assim, faz com que tenham esses pensamentos em relação ao governo Lula. Lula foi um bom presidente, ele melhorou a vida do pobre, ele beneficiou as pessoas de poderem ir para as universidades, que as pessoas que não têm condições têm uma formação melhor.
sim, ele beneficiou, mas também houve muita corrupção no seu governo. E assim, a população também se sentiu muito triste em relação à sua forma de governar a partir disso, tá certo? Então, o nosso estudo sobre o governo Lula é para começar a entender como foi esse governo, que para muitas pessoas foi um ótimo governo, para outros também não foi tanto assim, porque teve esse lado da corrupção. E corrupção não é certo, né, pessoal? Por mais que você faça coisas boas, se você fez uma coisa errada, também não vai deixar você sendo a melhor pessoa do mundo, não é isso? Então vamos lá para a nossa atividade da página 461, que é uma atividade com 3 questões, que é de fixar esse conteúdo de saber como era esse governo do presidente Lula, tá bom? Então, meus amores, um cheiro para vocês, façam a atividade, tá certo? Guarda as atividades concluídas. Até a nossa próxima aula.